Então, nessa consulta, nós devemos listar os dados dos empregados e de seus departamentos. E é para ordenar o resultado pelo nome do departamento. Então, nessa consulta, nós queremos todos os dados da tabela empregado e da tabela departamento. Quando a gente quer todos os dados, a gente usa, então, asterisco, né? É aqui na cláusula select, então, que a gente lista quais os atributos que a gente quer. Quando a gente quer todos, a gente não precisa listar os nomes de todos os atributos da tabela empregado e todos os atributos da tabela departamento. Basta colocar asterisco, então, que significa que são todos. E aí, a nossa condição é que o DNO do empregado seja igual ao DNúmero do departamento, né? Para a gente relacionar, então, fazer uma junção entre a tabela empregado e a tabela departamento e relacionar aquele empregado com o departamento no qual ele trabalha. Só que aqui nós queremos ordenar o resultado pelo nome do departamento, certo? Então, se a gente não colocar, ó, como é que vai ficar? A gente vai ter, então, ó, todos os dados do empregado. Começamos com o Franklin, certo? E todos os dados do departamento. Então, primeiro aparece o departamento de pesquisa, depois administração, depois sede administrativa, certo? E aí, se a gente resolve ordenar, então, pelo nome do departamento, como é que vai ficar? A gente começou aqui, então, com a Alicia, que trabalha no departamento de administração. Então, primeiramente administração, depois pesquisa, depois sede administrativa. O nome do departamento, então, está em ordem alfabética. Nós também podemos utilizar mais do que um atributo para determinar essa ordenação. Então, nós podemos utilizar o nome do departamento e o nome do empregado também. Então, se houver valores repetidos para o nome do departamento, vai ser utilizado, então, o segundo atributo para fazer a ordenação, certo? Então, nesse caso aqui, nós temos valores repetidos para o nome do departamento. Então, olha só, no departamento de administração trabalham a Alicia, o Ahmed e a Jennifer, né? Deveria aparecer o nome do Ahmed primeiro. E no departamento de pesquisa são as 4 duplas seguintes. Então, são o John, o Franklin, a Joyce e o Ramesh, certo? Então, J, F, J e R. E aqui na sede administrativa está primeiro o Robert e depois o James. Então, se a gente ordena também de acordo com o nome do empregado, a gente vai ter agora uma mudança, né? Então, o primeiro departamento, que é o departamento de administração, trabalham o Ahmed, a Alicia e a Jennifer. Depois, no departamento de pesquisa, o Franklin, o John, a Joyce e o Ramesh. E na sede administrativa, agora o James, antes do Robert. Nós temos também algumas funções de agregação, que devem aparecer na cláusula select e recebem como entrada uma coleção de valores e retornam um único valor como saída. Então, para fazer a média aritmética, nós utilizamos a VG. Para reportar o valor mínimo, nós utilizamos min, o valor máximo, nós utilizamos max, certo? O total, né, a soma, nós utilizamos sum. E para fazer uma contagem, a gente pode utilizar count. Se a gente quiser apenas valores distintos, a gente deve utilizar, então, distinct, certo? Que não vai considerar os valores duplicados. E aí, se a gente utilizar all, a gente vai incluir todos os valores, inclusive os duplicados nessas funções de agregação aqui. Então, observem, por exemplo, ó, nós queremos fazer a seguinte consulta. Qual a média dos salários dos empregados? Então, nós queremos fazer média aritmética, a VG, certo? Então, nós vamos selecionar a média
do salário dos empregados. Então, salário é o atributo e nós queremos fazer a média dos valores desse atributo, certo? Então, essas funções de agregação, elas aparecem na cláusula select, certo? E esse atributo sobre o qual nós estamos calculando a média é da tabela empregado. Qual a soma dos salários dos empregados? Bom, para fazer a soma, nós utilizamos, então, sum, certo? Então, aqui nós estamos somando todos os salários, todos os valores do atributo salário da tabela empregado. Qual é o salário mais baixo? Nós vamos utilizar min, certo? Para selecionar aquele salário mais baixo da tabela empregado. E o salário mais alto, nós vamos utilizar, então, max, o salário máximo, certo? Da tabela empregado. Para que a gente possa contar quantos supervisores existem na relação empregado, nós utilizamos, então, o count, certo? E aí a gente vai contar cada um dos valores de super SSN, certo? Então, nós vamos contar o super SSN em cada uma das tuplas de empregado. Para que a gente saiba quantos supervisores diferentes existem na relação empregado, né, que são quantos supervisores de fato trabalham na empresa, né, quantos empregados atuam como supervisor, a gente precisa utilizar, então, distinct. Então, a gente quer contar apenas os super SSN distintos. A gente pode ter repetição para o valor do super SSN, porque um supervisor pode supervisionar vários empregados. Então, vai aparecer o mesmo super SSN nas tuplas de vários empregados, né? Se a gente quiser saber quantos são os supervisores nessa empresa, a gente precisa utilizar, então, distinct, certo? Então, select, count, distinct super SSN, certo? Da tabela empregado. Bom, e nós também podemos aplicar uma função de agregação não somente a um conjunto de tuplas, mas a um grupo de conjunto de tuplas. E para isso, a gente utiliza, então, group by. O que é um grupo de conjunto de tuplas? É um conjunto de tuplas que possui o mesmo valor para os atributos de agrupamento. Então, nós podemos fazer um agrupamento desse conjunto, certo? Então, olha só. Qual o maior salário, o menor salário e a média de salários na relação empregado por supervisor? Então, nós não queremos mais agora a média geral de salário, ou o menor salário de todos, ou o maior de todos da tabela empregado. Nós queremos agrupar por supervisor. Então, de acordo com o super SSN. Para cada super SSN, nós queremos ver qual que é o salário mínimo, né? O salário máximo e a média dos salários, né, nas tuplas, onde o super SSN possui o mesmo valor, certo? Então, aqui a gente está mostrando o mínimo, né, o salário mínimo, o máximo e a média para cada supervisor, né? E aqui eu coloquei também o super SSN para mostrar, então, o super SSN e os valores para esse agrupamento, né, para cada super SSN. Então, vamos realizar essa consulta. Nós queremos, então, o menor salário, o maior salário e a média dos salários, mas agrupados por supervisor. Então, para cada supervisor, nós queremos saber qual é o menor salário, né, dentre os empregados supervisionados por ele, o maior e a média dos salários dos empregados supervisionados por cada supervisor especificamente. Então, olha só, a gente vai ter aqui, então, a gente tem que o supervisor do James Borg, o James Borg não tem supervisor, né? É null. Então, também vai ser agrupado por esse código de supervisor, por esse super SSN. Então, o salário mínimo, o máximo e a média dos salários dos empregados supervisionados por null, que é só o James Borg, é 55 mil, certo? E aí foi feito para os demais supervisores, então,
o salário mínimo, o máximo e a média dos salários para cada um deles. Se a gente fizer uma alteração aqui na tabela empregado, vamos colocar um supervisor para o James Burke. Ele não tem supervisor, vamos colocar que o supervisor dele é o Franklin Wong. 333 44 5555. Então, agora o James terá um supervisor, certo? Se a gente refizer a consulta, então, nós temos para cada um dos super SSNs o salário mínimo, o máximo e a média dos salários dos empregados supervisionados por esse super SSN aqui. E por fim, nós temos a cláusula having, que especifica condições de seleção. Para os grupos. Então, da mesma maneira que a cláusula where especifica condições de seleção para o select, o having especifica condições de seleção para o group by, para o agrupamento. Então, nesse caso, vão ser recuperados os valores para as funções somente para aqueles grupos que satisfazem a condição imposta na cláusula having. Então, por exemplo, qual é o maior salário, o menor salário e a média dos salários na relação empregado por supervisor? Então, aqui nós temos um agrupamento para médias salariais superiores a 30 mil. Então, aqui apenas os agrupamentos, né, de acordo com o Super SSN, mas cuja média de salário por supervisor seja maior do que 30 mil, é que vão ser mostrados. Aqui nesse segundo select, eu estou mostrando também o Super SSN. Então, nós vamos mostrar o Super SSN, o salário, o menor salário, o maior salário e a média dos salários, né? Da tabela empregado agrupado por Super SSN. Então, para cada supervisor, nós vamos mostrar o menor, o maior e a média dos salários. Só que nesse caso aqui, nós temos uma condição. Só serão mostradas nos casos em que a média do salário é maior do que 30 mil. Então, anteriormente, nós tínhamos aqui as médias salariais 47 mil, 25 mil, 25 mil e 37 mil, certo? Então, agrupado aqui por supervisor, por Super SSN. Daí, agora, se a gente colocar a cláusula having, só vão ser mostrados os agrupamentos nos quais a média salarial é maior do que 30 mil, certo? Então, nós temos agora dois agrupamentos, né? Um supervisor cujo Super SSN é 888, 66, 5555 e o Franklin Wong, que é 333, 44, 5555. Então, a média salarial dos empregados desse primeiro supervisor aqui é 47 mil e do Franklin Wong é 37 mil, certo? Então, aquelas médias salariais dos grupos de empregados supervisionados por algum supervisor, cujo valor dessa média era 25 mil, não aparecem mais quando a gente coloca, então, essa cláusula aqui, certo? Então, o having especifica a condição para o agrupamento, para o group by. Além de inserir, atualizar e fazer consultas sobre os dados, nós podemos também remover dados das tabelas existentes. Para isso, nós utilizamos a expressão delete from where. Então, nós especificamos o nome da tabela da qual as tuplas serão removidas utilizando delete from. E na cláusula where, nós especificamos a condição para a remoção. Novamente, a cláusula where é opcional, mas se a gente não especifica nenhuma condição na cláusula where,
todas as tuplas da tabela vão ser eliminadas. A tabela continua a existir, né? O esquema da tabela continua a existir. E para destruir a tabela, então, nós utilizamos, como nós vimos, drop table. Então, nesse caso aqui, a gente vai remover os dados da tabela e não a tabela propriamente. Daí, então, nós finalizamos o conteúdo e temos aqui alguns exercícios para serem feitos. De consultas, né? Para especificar consultas em SQL e também algumas remoções de tuplas, certo? Até mais. Tchau, tchau.